Paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos de novo aqui para falar e ouvir da palavra do Senhor. Bem-vindos, Deus vos abençoe rica e poderosamente, aos que estão aqui e aos que estão além. Nós hoje estaremos falando acerca de assunto muito importante. Enquanto o mundo está aflito, muito aflito, sem saber o que fazer, a Igreja de Jesus segue caminhando. Glória a Deus. Jesus está com toda a gente que quer estar com eles. Nós hoje vamos falar acerca de um assunto muito melindroso. Estamos fazendo uma leitura da Sagrada Escritura no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler do verso 9 a 11. Nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. Para os irmãos já se irem preparar a sua recepção para receber e para prosseguir nesse caminho da palavra que nós estaremos lendo. Leitura iniciada, Atos, capítulo 1, verso 9, diz assim: E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. A pessoa que está aqui envolvida, ele é o Senhor Jesus. Eu preferi fazer a leitura dessa maneira porque, aliás, é o que nós precisamos. Verso 9, quando Jesus ascendeu ao céu, depois de tudo quanto está antes do verso 9, vem o verso 9 e eu vou lê-lo de novo outra vez. E quando Jesus dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Este o aqui é Jesus, ocultando a Jesus aos seus olhos, aos olhos dos discípulos. E estando com os olhos fitos no céu, os discípulos, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Está aqui a leitura. Pode inclinar nossas cabeças, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estar diante da Tua Palavra e reunidos no Teu santo e bendito nome, Senhor, para proclamar, para falar dessa palavra, para nos alegrar diante de Ti, cantando como fizemos até agora. Senhor, queremos entregar ao Teu cuidado o resto deste culto, desta reunião, e que cada um de nós seja mais abençoado por Ti, por Tua santa palavra. Entregamos esse tempo ao Teu santo cuidado, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, Pai eterno, nós já Te agradecemos, e os irmãos dizem amém. Introdução. A última vez que eu vos falei, amados irmãos, foi acerca do arrebatamento da igreja. Foi a última vez que estivemos juntos. Hoje e agora eu vou falar da chamada da segunda vinda de Jesus. Há uma vinda de Jesus chamada vinda de Jesus. Eu vou falar da chamada segunda vinda de Jesus. Não há coisa na Bíblia tão complexa conforme a isso. O arrebatamento, a chamada segunda vinda do Senhor, o Natal, é uma coisa séria. Mas o Senhor vai nos dar graça para vir
e para falar acerca deste assunto. A última vez que eu vos falei foi acerca do arrebatamento da igreja. Hoje e agora já estou falando da chamada segunda vinda de Jesus. A diferença entre uma e outra é que no arrebatamento Jesus vem buscar a igreja. Na segunda vinda, que segundo as Escrituras Sagradas será 7 anos depois, Jesus vem com a igreja e vem para reinar. Bem empregado, aleluia. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Quando o irmão grita e diz aleluia, ele está dizendo vocês que louvem ao Senhor. E a gente nunca faz isso. Mas está bom, está bem assim. Começo agora, continuando com a segunda vinda. Uma das mais maravilhosas promessas de Deus é que Jesus voltará. Isso é uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Senão, o mundo estava, todos nós, desamparados. Quando Jesus ascendeu ao céu, diante dos seus discípulos, eles ficaram olhando para cima. E apareceu um anjo que lhes disse: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir. Como? Da mesma maneira como foi para o céu. Vamos dizer juntos, glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. No Novo Testamento, a vinda de Jesus como Salvador, a vinda de Jesus como Salvador é mencionada mais de 300 vezes no Velho Testamento. Também existia cerca de 300 profecias a respeito da vinda do Salvador Jesus. Todas as promessas do Velho Testamento foram cumpridas e as promessas do Novo Testamento se cumprirão igualmente para a glória de Deus. Não estou falando de um sonho. Estou falando para quem me ouve que realmente Jesus voltará. Jesus vai voltar a este mundo. Nós cantamos hinos, cantamos corinhos, fazemos tantas coisas. Jesus vai vir, a vinda de Jesus. Jesus voltará a este mundo literalmente. Assim como vocês ouviram ir, ele vai vir da mesma maneira, com poder, glória e tudo mais. Vamos dizer juntos glória a Deus? Esse dia está chegando. O mundo está sem saber o que fazer. Mas a igreja sabe, a igreja está olhando para Jesus. Porque breve Jesus voltará. Eu já ouvi essa frase tanta vez. Frases semelhantes foram ouvidas no Velho Testamento. Anos passarem aos montes, permita-me a expressão, mas Jesus e tudo quanto foi prometido acerca dele se cumpriu. E o que está para ser cumprido vai ser cumprido pelo Senhor. E não precisa tirar o exame da 4ª classe para saber e para ver, para compreender que breve Jesus está voltando. Agora tem uma coisa aqui, um ponto que eu gostava de como que esclarecer é o seguinte. Vamos supor que o meu colega, o meu amigo, chamava-me qualquer nome desagradável, fanático ou alguma coisa assim. Estás dizendo que Jesus vai voltar. O que é que tu sabes? Está escrito. Está escrito, mas não diz quando é. Espera que eu já te respondo.
Não precisa saber quando é, só é necessário saber e viver que Jesus vai vir, para quando Jesus vier, nós irmos com Deus. É nunca mais vai ter uma oportunidade para dizer ao tal meu amigo: estás vendo? Eu não te disse que Jesus venha. Não há uma oportunidade para isso. Ninguém vai se gloriar de dizer coisa alguma acerca de Jesus, senão aquele que quer louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eis aqui o que precisamos saber. Vamos dar 3 pontos, podia ser mais, mas vai ser o suficiente. Primeiro, a volta de Jesus será visível. Quer dizer, vai ser vista. Em sua primeira vinda, quando Jesus nasceu, o Filho de Deus se manifestou de forma discreta e humilde. Conhecemos bem essa história. Os pastores procuraram o menino Jesus e o encontraram em uma manjedoura com os pais. Os magos do Oriente procuraram Jesus e o encontraram em casa com a família. Agora, a segunda vinda de Jesus será majestosa. Será majestosa. Não é uma manjedoura mais. Jesus não vem mais para uma manjedoura. Jesus não vem mais para ser escarnecido por esse e por esse. Jesus vem vitorioso, em glória e poder, para dizer o que é que se vai fazer. Não vai ouvir os outros dizer: Jesus vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos os joelhos se dobrarão a Ele, quer queira ou não. Quer crente seja incrédulo, sejam todos os joelhos se dobrará a Ele. Glória, esse dia está chegando. O Salvador Jesus prometeu em Mateus 24, verso 30. Se alguém está interessado em tirar nota, eu vou anunciar as Escrituras paulatinamente, devagarinho, para que possam tomar nota. Em Mateus 24, 30 está escrito assim: então Jesus aparecerá no céu com o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus, o próprio Jesus é que chamou esse nome a si mesmo, Filho do Homem. Há uma razão para isso, mas para não perder o teor da mensagem, eu vou continuar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as tribos da terra, quer dizer, toda a gente que está na terra se lamentarão, porque a igreja já não está aqui. A igreja, quando Jesus vier nesta segunda vinda, a igreja já está no céu há 7 anos. E verão o Filho do Homem, toda essa gente, essas tribos. Naquele tempo não havia cidades como há hoje. Todas as tribos verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Consola-me a louvar o nome do Senhor. Aleluia! Jesus vem com grande poder e com grande glória. No livro de Apocalipse encontramos a confirmação deste verso bíblico, que diz assim: eis que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Transpassar significa furar de lado a lado. Nossa alma quer chorar quando a boca pronuncia essas palavras. Jesus foi transpassado. A ferramenta que os irmãos sabem, deixa eu só dizer isso rapidamente, a ferramenta que eles sabem, transpassou
o Senhor Jesus, e correr sangue e água. Jesus passou isso, mas Jesus é o Rei dos Reis. Ele vai vir agora com 100% de poder e glória, mas ninguém vai transpassar nada no seu corpinho. Glória a Jesus. Vamos dizer glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício para a salvação das nossas almas. Seja louvado o teu bendito nome. No livro de Apocalipse encontramos a confirmação deste verso bíblico. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram. Transpassar significa furar de lado a lado, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Os que crucificaram Jesus e o transpassaram, um dia verão Jesus. Os irmãos sabiam disso? Os que transpassaram Jesus, um dia vão ver Jesus. A Bíblia ensina que cada pessoa vai ser julgada. Eu vou dizer mais uma vez. A Bíblia diz que cada pessoa que nascer neste mundo vai ser julgada. Os salvos, esses já estão com o Senhor. Toda a pessoa, uma por uma, vai passar no tribunal de Deus. Por isso, queridos amados e amados irmãos, colegas e amigos, ao alcance da nossa voz, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Dá vida nas mãos do Senhor. Fala com o teu ministro religioso. Fala com o teu pastor, se não tens a certeza que és salvo, salva. Fala com alguém, porque os dias virão em que a porta que está aberta vai ser fechada. E agora a porta está aberta ainda. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Estamos falando de coisas muito sábias, muito profundas, muito importantes. Se alguém vos disser que Jesus já voltou, não acredite, porque quando Jesus voltar, ninguém precisará te dizer que ele veio. É importante isso. Tu mesmo o verás. Toda a pessoa vai ver Jesus quando Jesus vier da segunda vinda. Todo o olho o verá. Jesus vai regressar cercado de seus anjos, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E entre esses anjos está a... Quem é que grita e diz o quê? Entre estes anjos que vêm com Jesus está aqueles cujos vestidos de linho purificados pelo sangue de Jesus vão vir com ele. Quem é? A igreja. Diga comigo igreja. Diga comigo igreja. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é um rancho de religiosos, de qualquer outra coisa parecida. São filhos de Deus por crerem na obra redentora de Cristo Jesus. Essa porta ainda está aberta. Quem quiser ser salvo, Jesus ainda está de braços abertos. Segundo a Bíblia Sagrada, algum dia essa porta vai terminar. É exatamente quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda. O segundo ponto daquilo que eu disse que precisamos saber. O que é que precisamos saber? O primeiro ponto eu já disse. O segundo, a volta de Jesus será inesperada. Ninguém esperava que ele vinha naquele momento. Ainda que o retorno de Cristo venha a ser um evento grandioso, a maioria das pessoas estarão desprevenidas. E vou ler mais uma vez. Ainda que o retorno de Cristo venha a ser
um evento grandioso, como nunca, aliás, a maioria das pessoas estarão despercebidas. A igreja não está aqui, a igreja já está com Jesus há 7 anos no céu. Estamos aqui no fim da tribulação ou em algum ponto da grande tribulação. A verdade é que aquele dia, escrito com letra maiúscula, o dia do Senhor, vem na Bíblia com um D grande. O dia do Senhor está assinalado no calendário de Deus. Não está assinalado na agenda dos homens. Não são os homens que vão dizer quando é que Jesus vai vir. Está no calendário divino. De acordo com o Mestre Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem mesmo os anjos, nem o Filho, senão só o Pai. Escrito em Mateus 24, 36. O Filho do Homem, Jesus, virá como ladrão de noite, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor não é um dia de 24 horas, é o tempo em que Jesus vem para fazer o que ele tem que fazer. Então, o Filho do Homem, Jesus, virá como ladrão no dia do Senhor. Quando era jovenzinho, rapazinho, que lia isso e ouvia isso, ele não ficava contente, porque estão comparando o Senhor Jesus com um ladrão. Mas é assim que está escrito. O que acontece aqui é o seguinte, é que quando nos céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo, esses elementos são as coisas que existem neste mundo, como edifícios, etc. E esses elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há na terra se queimarão. Ensina a Sagrada Escritura. O apóstolo Pedro aqui escreveu isso. E eu faço uma pergunta aos irmãos. Onde foi que o apóstolo Pedro aprendeu que havia a haver coisas que iriam queimar este mundo? Os elementos deste mundo se derreterão, vão se derreter. Onde foi que ele aprendeu que havia isso? Ele era pescador, não havia jornais públicos, não havia televisão. Hoje não falta nada os sábios por aí que sabem tudo, mas naquele tempo não havia nada disso. Quem foi que disse a Pedro, para Pedro escrever? O Espírito Santo, Deus, Jesus. O Filho do Homem, Jesus, virá como ladrão no dia do Senhor. Está escrito, no qual os céus, quer dizer, nesse dia, os céus passarão com grande estrondo. O que será isso? Irmãos, a igreja já está com Jesus. A igreja já está vindo glorificada com Jesus nesta segunda vinda do Senhor Jesus. As coisas passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Assim ensina a Escritura Sagrada. Assim como um ladrão não manda aviso antes do assalto, é por isso que Jesus é comparado com esse homem. O dia da volta de Cristo Jesus chegará de forma inesperada. É por isso que a palavra de Deus compara com um roubador. Muito bem. Quer dizer, amados irmãos, isso é um assunto que eu não posso pôr em palavras o que eu sinto acerca disso, o que eu compreendo acerca disso. Isto é uma coisa séria. Mas a igreja já está com o Senhor. Aí é que está a nossa alegria. Mas imaginem essas coisas que eu estou falando acontecendo nesse mundo. Queimando o mundo não é pegar fogo numa casa. Queimando o mundo não é pegar fogo numa cidade.
Faz-nos lembrar agora, quando nós vemos esses incêndios que não têm explicação, nunca houve tanto incêndio como há agora nos Estados Unidos, na Europa, seja lá onde for, incêndios e mais incêndios. Nós dá-nos a entender o que é que vai acontecer, mas a igreja está com o Senhor, por isso nós queremos dizer a toda a gente, lembre-se que agora é o tempo aceitável, agora é o tempo em quem ainda não recebeu Jesus, ainda não tratou da sua salvação, agora é tempo de o fazer, amanhã pode ser muito tarde. Aprendemos isso na Bíblia. Vamos ao terceiro ponto, que diz assim, na volta de Jesus, a segunda vinda está precedida de sinais. Isto quer dizer, precedida, haverá sinais antes de acontecer. Quais são os sinais que vão... A Bíblia não nos diz exatamente o que há, nem quando é, mas ainda que o Senhor Jesus não nos deu uma data, não há uma data para essa segunda vinda. Não há nada de datas no que diz respeito ao que é apocalíptico, nada. Mas ainda que o Senhor Jesus não nos dê uma data, dê-nos algumas indicações. Nós temos algumas indicações, vamos ver algumas. Jesus disse que a sua volta seria precedida, seria antes da sua volta, vai acontecer o seguinte, uma grande decadência moral. Ou seja, a indecência moral vai existir com fartura antes. Quando nós virmos essa decadência moral nas populações, isso é sinal, não é data, mas é o sinal para nós lembrarmos que breve será a segunda vinda de Jesus. Mais uma vez, a igreja não está esperando essa vinda, a igreja vem assistir com Jesus a essa segunda vinda para fazer o que o Senhor disser, dirigir, fazer, seja lá o que for. Grandes coisas estão para acontecer e quem sabe, talvez seja na nossa vida. Quem sabe? Mas uma coisa é certa, a segunda vinda do Senhor Jesus, a igreja já vem com o Senhor, nada de mal vai acontecer. Alegre-se com isso. Ainda que o Senhor Jesus não nos dê uma data, dê-nos algumas indicações. Jesus disse que a sua volta seria precedida por uma grande decadência moral. A gente pode ser... Será que a gente ainda vai ter uma decadência maior do que aquela que nós vemos? Já estamos tão habituados com a decadência da imoralidade que quase nos acostumamos a isso. O que era uma vergonha há 50 anos ou há 30 anos, hoje não. Hoje não. O que era pecado há 10 anos, hoje não. O que era qualquer coisa fora do que é próprio, não, Senhor. Hoje é tudo normal, seja o que for. Com roupa, sem roupa, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo é normal, ninguém se comove com isso. Sabe isso o que é? É os sinais que o Senhor deu. É o que está indicando que breve isso vai acontecer. Os irmãos sabem, talvez alguém esteja dizendo, quando Jesus vier fazer isso, a igreja vem com Jesus. Já foi arrebatado há 7 anos, porque Jesus vem no fim da tribulação, e a tribulação 7 anos. Então,
A igreja não precisa de ouvir isso. A igreja precisa de ouvir isso para levar a Deus e glorificar a Deus o bem da salvação que nós gozamos. Nós gozamos da salvação e nesse tempo estaremos com Jesus e enquanto nós falamos nisso, irmãos, tudo o que está escrito na Bíblia é para ser falado. Tudo o que está escrito na Bíblia é para ser feito como está escrito. Mas a gente não pode. Ninguém é tão santo como isso. Mas temos o Espírito Santo que nos ajuda àqueles que querem. Mas temos Deus que nos ajuda. Temos Jesus que está conosco. Pensa nisso. O que é que eu posso aprender quando eu leio uma coisa? Eu tenho que ler uma coisa 2, 3 vezes quando eu quiser perceber. Eu já disse isso 2 vezes e vou tornar a dizer agora. É quero que os irmãos e quem me está escutando ouçam isso com ouvidos de ouvir. Eu não pus um casaco em cima dos ombros para vir divertir alguém ou para vir passar meia hora pregando. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, pregando o Evangelho e pregando o que é que o Evangelho fala e o que é que vai acontecer quando Jesus vier. Isso não é imaginação minha nem de outra pessoa, é pura e santa palavra de Deus. Quem não gostar, levanta o dedo. Dê-me licença, mais uma vez. Ainda que o Senhor Jesus não nos dê uma data acerca dessa segunda vinda, dê-nos algumas indicações. Jesus disse que sua volta seria precedida por uma grande decadência moral e espiritual. E por se multiplicar, está escrito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Afirmou o Senhor Jesus em Mateus 24, 12. Sempre quando ler Mateus 24, olha para o teu amigo, conserva o teu. Sempre quando tu leres o capítulo 24 de Mateus, lembra-te que está relacionado com o povo judeu e no fim da segunda vinda. Eu vou ser mais amplo com você, não interessa se gosta, se não gosta. Igreja não está no capítulo 24 de Mateus. Pode ser pregado, pode ser aperfeiçoado. Igreja não está em Mateus 24. Eu já ouvi isso muitas vezes e já há muito tempo eu compreendi isso. Estamos vendo esse sinal claramente em nossos dias. Qual é o sinal? Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade e pecado é basicamente a mesma coisa. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Afirmou Jesus em Mateus 24, 12. Estamos vendo esse sinal claramente em nossos dias. É claro. Os irmãos não precisavam vir à igreja para ouvir isso, os irmãos já sabiam. A volta de Jesus será antecedida de uma convulsão mundial. Isso em outras palavras mais comuns, haverá um leilão no mundo. Esse leilão já está acontecendo. Só quem não quer ver. Eu vou só dizer uma coisa, porque eu não sou político. A Europa reunida na Casa Branca, breve vai acontecer a segunda vinda de Cristo Jesus. As nações estão sem saber o que fazer. Uma quer uma coisa, a outra quer a outra, o outro está com medo de uma coisa, eles estão todos com medo, e como digo, eles, esses governadores, etc., se eu estivesse no lugar deles não seria diferente. Estão todos com medo de si mesmo. Cada um está tremendo de medo quando é obrigado a dizer alguma coisa com a boca, porque o que ele disser fica dito. Irmãos, louvemos ao Senhor na igreja.
Louvemos ao Senhor em casa, louvemos ao Senhor o mais possível pelo facto de pertencermos à Igreja de Cristo. Por causa disso, estamos livres de tudo isso, amados irmãos. Quando virem tudo isso, lembre-se, está escrito na Bíblia, na Sagrada Escritura. Se quer que ele diga, mesmo ignorante a política como eu sou, nós vemos isso na cara das pessoas, que as pessoas nós sabemos o nome delas. Eles estão herdando sem saber o que fazer e como fazer. Os homens imaginam, só por isso, só por sempre, permite. Imagina os milhões, não milhos, os milhões de casas que estão neste mundo, agora atualmente, enquanto eu estou falando, em que ela morreu, o filho, o genro morreu. Não é milhares, são milhões. Milhares em alguns lugares, é por dia. Deus tenha misericórdia de nós. Nós vivemos aqui, como se dizia naquele tempo, num cantinho do céu. Estamos aqui à conta de Deus, graças a Deus. Mas devemos olhar para o que está acontecendo no mundo e para, em termos de comparação, vermos o que está escrito na palavra de Deus. Breve Jesus vai voltar. Lembre-se de uma coisa, nós estamos com o Senhor quando Jesus voltar a essa segunda vinda. Terminando, em sua segunda vinda, Jesus vai reinar e a sua igreja, que antes foi arrebatada, vem com Jesus. Agora, estamos prontos para sermos arrebatados? Que Deus nos abençoe, amados, e nos ajude a levantar nossos olhos para cima, de onde nos virá todo o socorro. Vamos ficar de pé, pais e irmãos. Vamos dar graças a Deus por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor porque tudo isso que nós falamos não tem a ver com a igreja já está com o Senhor. Pai eterno, Deus bendito, quem sou eu, Senhor, para me teres aqui falando de tudo isso? Senhor querido, eu te rogo nesta hora, Pai Santo, por toda essa gente, porque o Senhor os conhece a cada um, que ainda não são salvos, Senhor, que tenha uma certa maneira, de alguma maneira, Senhor, quando ouvam a Tua palavra, se dobrem à Tua palavra e aceitem Jesus em suas vidas, em seus corações, Senhor, a fim de não passarem por tudo isso que está para acontecer. Nós te louvamos, nós, igreja, te rendemos graças e louvores. Jesus amado, quanto te louvamos por tudo que tu sofreste para nós estarmos assim nessa situação e posição no terreno, salvos por Cristo Jesus. Senhor querido, que essa salvação possa atingir milhões e milhões, não só de almas, mas de casas, de lares, Senhor, que entreguem suas vidas a Ti, Senhor. Cremos que o Senhor é poderoso. Sabemos também, Senhor, que estás fazendo bastante disso em alguns lugares do mundo. O Senhor não precisa que eu te diga, meu amado Senhor, mas continua fazendo, Senhor, para que haja muitas almas no céu com Jesus, Senhor, e que para essa miséria que está neste mundo, Senhor, dá os olhos a esta gente para ver o que não estão vendo, Senhor. E quanto a nós, Pai, a Tua igreja, ou que fazemos parte da Tua igreja, ajuda-nos a ser fiéis, Senhor. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros. Ajuda-nos a seguir-te mais de perto possível. Senhor, meu Deus, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, mas o Senhor fez tudo para nós podermos. O Senhor não só mandou Jesus, mandou o Espírito Santo quando Jesus foi, para que o Espírito Santo nos console, nos dê a poder, nos dê a graça para nós realizarmos aquilo que o Senhor tem para ser realizado. Meu Senhor, que veja os corações e também o meu,
Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela salvação de nossas almas. No nome santo do Senhor Jesus, eu oro, Pai eterno. E os amados irmãos dizem, amém. Amados e queridos, estamos terminando as nossas palavras, mas deixa-me dizer mais 2 ou 3 antes de ir embora. Que o Senhor te abençoe, amados irmãos. Que o Senhor te abençoe e te abençoe muito na sua casa. Amados irmãos, que o amor e a graça de Cristo Jesus possa resplandecer em vossas vidas de tal maneira que as almas sejam salvas. Então, que o Senhor vá contigo, que o Espírito Santo te acompanhe e ao chegares ao teu lar, louva a Deus porque estás em paz e tens tudo sossegado. Que o Senhor te ajude e te abençoe a dar luz neste mundo aos teus vizinhos para que eles queiram copiar a tua vida espiritualmente falando. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por terem vindo e que o Senhor te continue abençoando rica e poderosamente. E os amados irmãos dizem, amém. Com isso terminamos a nossa reunião. Deus vos abençoe rica e poderosamente. Amém, mais uma vez.